Até o início do século XIX, a grande maioria das crianças que nasciam com deficiência era de uma perspectiva quase nula, de uma importância social praticamente zero. Se a criança nascesse numa família pobre, provavelmente ela seria desprezada. Ou então, na melhor das hipóteses, seria considerado como um castigo de Deus, alguém a ser suportado para a vida inteira, né? E muitas vezes essa criança acabaria, quando adulta, se ela conseguisse chegar à fase adulta, acabaria como mendigo. Então, acabaria numa situação, não sei, talvez suportado por uma estrutura como a igreja, não sei. É uma situação muito delicada e a perspectiva não era nada favorável. E talvez houvesse alguma relação de caridade envolvida. Bom, de qualquer maneira, se a criança nascesse numa família desse tipo, é muito provável que ela fosse até morta. Eu vou dar aqui um exemplo. Existe uma carta bastante conhecida que foi gerada por um governador do estado, da província do Rio de Janeiro, em 1600 e qualquer coisa, e que ele falava assim, quando dirigido ao rei de Portugal, que o rei deveria fazer alguma coisa para impedir que as pessoas se desfizessem das crianças, jogando-as, provavelmente enroladas em um trapinho na beira da sarjeta, para que ali as crianças fossem comidas pelos cães famintos que abundavam na cidade do Rio de Janeiro. Então você vê que não era uma situação nada bonita de se ver. Você sabe que outro dia eu vi uma reportagem, sabe que esse tipo de coisa acontece ainda hoje em certas províncias da China, bem no interior, em que quando nasce uma criança com deficiência lá, devido às restrições de que a pessoa não pode ter mais do que, sei lá, um filho, dois filhos, quando nasce mulher, por exemplo, que na cultura deles teria uma situação desfavorável, vamos dizer assim, do ponto de vista social, eles matam mesmo, abandonam lá na rua para que sejam comidas pelos animais, ou que, não sei, que um carro passe por cima. Deus me livre, que coisa. Mas é assim, é a realidade que existe ainda hoje. Você talvez tenha ouvido até alguma reportagem na televisão sobre índios, né? Na cultura indígena, tá? Existe o costume milenar de abandonar as crianças na selva, ou então de enterrar vivas essas crianças quando elas nascem com deficiência. Note o seguinte, não é uma coisa fácil para eles, não. Eu estava vendo outro dia uma reportagem na televisão, as mães sofrem desesperadamente quando isso acontece. Isso é feito numa cerimônia extremamente dolorida para todos, né? E infelizmente ocorre isso, né? Há muitos antropólogos que defendem o direito dos índios de matarem as crianças com deficiência, com justificativa, que não, bom, não sei. De qualquer maneira, é muito doloroso. Essa situação é uma situação muito complicada. Há justificativas, porque a criança vai nascer numa tribo, e a tribo não vai ter condição de cuidar. Mas e se a criança nascesse na cidade, não seria a mesma coisa? Bom, não quero entrar nessas discussões agora não, eu estou apenas comentando. Se você tem interesse sobre esse tema e tem estômago para assistir alguns vídeos do YouTube que falam explicitamente sobre esse tema, você tem isso bem documentado, essas cerimônias, esses momentos tão complicados que existem na vida dos índios. Bom, mas e se nascessem numa família rica? O que aconteceria se nascesse numa família rica naquela época, no século XIX? Bom, não seria também muito fácil, porque entre os ricos, essas pessoas provavelmente seriam mantidas guardadas, ou seja, não seriam mostradas para o resto da sociedade. Ficariam ali, talvez, quem sabe, presas em gaiolas de ouro, vamos dizer assim, ou sei lá, em casa. Não sairiam, não permeariam a sociedade. Ou seriam dadas para alguém cuidar, ou para alguma estrutura religiosa, não sei.
Então, isso acontecia muito, quer dizer, quanto mais rico, mais isso acontecia. Tá? As pessoas com deficiências elas seriam, digamos assim, segregadas, mas dentro da própria família, e talvez até mortas também. A gente não sabe muito sobre esse passado, porque muita coisa não foi documentada. Bom, mas é interessante a gente notar essa questão de famílias ricas. Se você for olhar em famílias hoje, que são bastante ricas, até famílias conhecidas no interior, você vai ver que esse costume de deixar a criança que tem uma deficiência grave isolada, isso é comum, isso é muito comum. As crianças não são trazidas para o seio das famílias. Isso está mudando, né? A sociedade hoje realmente está com uma visão muito mais positiva de aceitação das crianças com deficiência, mas a grande realidade é que ainda hoje, se a família for rica ou tiver um certo poder aquisitivo maior, a tendência é que ela não mostre, por razões, sei lá, sociais, não sei, a criança para o resto das pessoas com quem ela convive. Tá? Repara também que isso é um fenômeno que ocorre muito entre artistas. Né? Muitos artistas têm crianças com deficiência, têm filhos com deficiência, e com várias justificativas, por exemplo, não permitir que a criança seja, digamos, que se faça bullying ou que tenha um preconceito com relação à criança, eles mantêm a criança isolada. É claro que há muitos artistas que, pelo contrário, defendem que o que é correto é a criança ser mostrada, ser respeitada e participar da vida dos seus pais artistas. Bom, eu não quero aqui fazer apologia a nada. Cada pessoa tem a sua opinião. O certo é que houve alguma evolução e a integração hoje, não vou dizer que seja a tônica, mas de qualquer maneira está bem mais fácil. O que eu queria terminar dizendo é que, ao longo da história, claro, a gente está falando aqui dessas situações negativas. Ao longo da história, é claro que há exemplos bem positivos. Por exemplo, existe um matemático que viveu no século XVII, se não me engano, Saunderson, né? que foi, digamos assim, importantíssimo na área de matemática avançada, tendo descoberto diversos teoremas, né? E há uma musicista, uma pianista cega, Maria Teresa von Paradis, uma pianista cega austríaca, que encantava, na época de Mozart, encantava as cortes, ela viajava muito, e inclusive Mozart chegou a compor um concerto explicitamente para Maria Teresa, né? Bom, e dizem, né, também não sei, que Maria Teresa tinha até um sistema de leitura de partituras mecanizado. Eu não sei, essas coisas já sumiram porque a história não conta tudo, né? Mas repare que coisa interessante, né? Maria Teresa no século, isso aí, vamos dizer, século XVIII, XIX, por aí, né? Já ter acesso a partituras mecanizadas adaptadas, que coisa interessante, né? Mas é verdade. Agora, procura a máquina, não se sabe. Se sabe que a família de Maria Teresa contratou o que a gente chamaria hoje de um engenheiro, alguém que fez lá alguma coisa, uma engenhoca, para possibilitar que Maria Teresa, sendo cega, pudesse ler partituras. Não sei muito mais sobre isso, acho que ninguém sabe. Bom, mas essas pessoas eram cegas de criança, Saunderson, Maria Teresa e outros, né? E foram proeminentes. Como é que pode isso? Bom, olha, eu não sei dizer. Eu só sei que o fato de eles serem oriundos de famílias ricas, famílias proeminentes, fez com que as coisas fizessem diferença, que elas conseguissem superar todas as questões de preconceito e tivessem acesso à cultura. E aí, tendo acesso à cultura, elas conseguiram, de alguma maneira, ter uma proeminência nas suas áreas, matemática, música e há outros também. Mas, olha, isso são pontos fora da curva, porque a grande verdade é que a grande maioria dos deficientes até o século XIX era realmente segregada, era colocada à margem da sociedade e realmente não tinha nenhum tipo de oportunidade.
E esses casos que eu estou colocando aqui são realmente pontos totalmente fora da curva.